Graças a paz, povo abençoado, glória a Deus. Bendito seja o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, todo poder, toda exaltação. Amém? Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordestão brasileiro. Quero agradecer a sua companhia, seus comentários. Bem-vindo, bem-vinda ao mais novo inscrito no canal Metanoia da Graça. Glória a Deus. Tenho percebido que esse assunto, né, tá levando, tá abrindo a mente dos irmãos da religião, de algumas religiões. Pelos comentários a gente percebe, alguns já até dizem assim, irmão Van, não, tudo bem, né? Os versículos que você está citando é muito forte, as passagens, realmente dá a entender que Jesus veio em 70, isso para mim já é uma grande alegria, né? Um motivo de vitória, né? Porque a gente vê que pelas escrituras que a pessoa vai se convencendo, que o que convence, né, é a palavra, é a escritura. Embora, sendo um livro histórico, é como qualquer livro histórico. Quem vai convencer de que aquilo ali tem uma veracidade, né, é você lendo. E aí você percebe que realmente a história do Brasil, geografia, né, astronomia, qualquer outro livro histórico, você só vai poder ter uma noção se aquilo ali realmente é verdade ou não, se você lê-lo. Senão, vai ficar duvidando se Jesus voltou em 70 ou não, e se a escatologia é realmente consumada. Amém? Glória a Deus. Então, os vídeos passados muito bons, bons temas, e tem argumento para a gente poder, pelo menos, combater, né, as heresias, o falso ensino, as mentiras da escatologia do futuro. Beleza? Vamos lá? Bom, olha o tema, presta atenção no tema. Sim, quero deixar aqui a minha gratidão aos meus irmãos em Cristo, o irmão Neucimar abençoado, do canal Voz das Nações. Um forte abraço, a graça de Cristo. Meu muito obrigado pela força que esse irmão tem me dado. Aí de Minas Gerais, Caeté, a cidade abençoada. E também o meu querido e amado irmão Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual. Uma bênção simples, uma mensagenzinha simples, mas é uma mensagem da graça, da escatologia consumada, preterismo, né? Glória a Deus. Tenho conversado bastante com o irmão Carlos Gomes, e vamos, nesses dias a gente vai se encontrar lá na Lagoa, tá de pé, Carlos Gomes, e vamos comer aquele pastel abençoado, né? E aquele suco de laranja, né? Ou de caju, ou glória. Amém, Carlos Gomes, um abraço, Carlos Gomes, do canal Democracia Espiritual, um forte abraço, meu irmão, tamo junto. Vamos lá? Olha o tema, preste bem atenção nesse tema aqui, é um tema abençoado. Olha só, o tema é o seguinte: se Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, é literal, os soldados do ano 33 da primeira era cristã, do primeiro século, estão vivos. Não entendeu? Eu vou repetir, não se preocupe, eu vou repetir. Se Apocalipse 1:7 é literal, a escrita é literal, os soldados do ano 33 da primeira era cristã do primeiro século, eles têm que estar vivos.
eles estão vivos nos dias de hoje. Por quê? Vamos ao texto. O texto é que vai dizer. Esse Apocalipse 1,7 vai responder isto aqui. Vamos ler? Nós vamos ler na Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Você não vai entender. E eu vou colocar duas versões, aí você vai entender. Olha só. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Bom, eu vou concluir Apocalipse 1,7 hoje. Falei sobre vem com as nuvens. Está lá nos vídeos. Você vai lá e dá uma olhadinha lá que você vai entender melhor quando você assistir os vídeos anteriores. Falei sobre todo olho, o olho verá. Falei sobre tribos, que significa tribos na língua grega. Falei sobre terra e falei sobre lamentação. Agora eu vou falar sobre aqui, ó, traspassaram, até os mesmos que o traspassaram, beleza? Bom, olha só, aqueles que em alguma versão também, eu vou mostrar em duas versões, os soldados, quem são esses, né, que o texto diz que todo olho o verá e até os mesmos que o traspassaram. Quem são esses? Quem são essas pessoas que traspassaram o corpo de Jesus? Está se falando da crucificação de Cristo, quando Cristo foi pendurado no madeiro, e para confirmar se Cristo estava morto realmente, o corpo, um soldado foi lá, o soldado romano foi lá e com uma espada, uma lança pontiaguda, e perfurou, ele lançou sobre o corpo de Jesus e perfurou o lado de Jesus, e a Bíblia diz que saiu água e sangue. Quem foram esses que traspassaram com uma lança o corpo de Jesus? Beleza? A Bíblia está falando que esses também iriam ver Jesus. A Bíblia não está falando que eles iriam morrer e ressuscitar. Esqueça isso. A Bíblia não está falando no sentido figurativo. Esqueça isso. A Bíblia não está falando que esse seria uma geração futura. Esqueça isso também. É o texto que vai dizer. Não é literal? Vocês não querem literalizar o texto, né, para poder, né, dar base, para poder dar uma driblada, né, para poder dizer que esse texto pode ser lançado para o futuro, né? Não, esse texto ele é um texto que lança bases, que lança o nosso pensamento para o passado, e um passado muito distante. Olha só. Então, até aqueles que o traspassaram. Quem foram esses que perfuraram e viram a volta de Jesus? Sim ou não? Sim. Eis que vem com as nuvens, todo olho vai ver, né? Eu estou lendo aqui. Outra coisa, todo o livro do Apocalipse, toda profecia, todo sermão escatológico, você tem que ter um entendimento de que você está antes do ano 70. Aí você vai chegar ao entendimento correto das Escrituras. Toda a Escritura, toda ela, de Mateus a Apocalipse, foi escrito antes do ano 70. Então você tem que ler como se você estivesse antes do ano 70, porque se você ler nos dias de hoje, pensando que o Apocalipse foi escrito para nós, aí você nunca vai conseguir chegar ao conhecimento, à verdade, nunca você vai se libertar deste engano religioso do futuro, né? De que Jesus ainda vai voltar. Toda vez que você olhar para o texto do Apocalipse, você tem que entender que você está antes do ano 70, beleza? Então vamos lá. Vamos para antes do ano 70. Eis que ele vem, antes de 70. Depois de 70, eis que ele veio
com as nuvens, todo olho o verá, antes de 70. Depois de 70, todo ano viu, até mesmo até os mesmos que o traspassaram. Bom, agora vamos parar aqui. O traspassaram, beleza? Aqueles que o perfuraram. Quem foram esses que o traspassaram, né, a Cristo Jesus? Agora, preste atenção, eu vou mostrar para você duas versões que está aqui para clarear, para melhorar o seu entendimento. Estamos antes de 70. Olha essa versão aqui. Primeiro vamos para essa. Essa versão aqui é muito ruim, né? O traspassaram, ó. Traspasaram, né? É difícil até de falar. Agora vamos melhorar aqui essa versão. Vamos para a versão aqui, ó. King James atualizada, aqui, ó. King James atualizada. Olha só, olha como o entendimento muda. Eis que ele vem com as nuvens, falando de Jesus, a segunda vinda de Jesus, e todo olho o verá. Estamos antes de 70, estamos lendo antes de 70. Ano 70 da primeira era cristã, do primeiro século, né? 69, beleza? Mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, né, antes de 70, por causa dele. Esse texto aponta para 70. Então, eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles, todo olho e também aqueles. É isso que o texto está dizendo, né? E também aqueles que o traspassaram. Ou seja, esses que traspassaram Jesus com a lança, também iriam ver Jesus voltar, beleza? Agora, vamos para outra tradução, para melhorar, vai melhorar mais ainda seu entendimento. King James Fiel, 1611. Agora, olha que versão abençoada. Olha só. Deixa eu voltar aqui, capítulo 1, versículo 7. Pronto. Presta atenção nesta leitura aqui agora. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho há de vê-lo. Todo olho há de vê-lo. Estamos antes de 70. E também faz parte do grupo de todo olho e também aqueles que o perfuraram. E todas as famílias da terra se lamentarão por causa dele, sim, assim seja, amém. Ou seja, todo olho e também, olha o grupo, todo esse grupo aqui, todo o contexto está falando de todo olho que iriam ver, né, em 70, a volta de Jesus, e também, né, aqueles, quem são aqueles? Agora vamos concluir isto aqui. Quem são aqueles que viram, né, Jesus voltar no ano 70? E o tema é: se Apocalipse 1:7 é literal, os soldados do ano 33 que perfuraram Jesus do lado, os soldados romanos do primeiro século da primeira era cristã, eles estão vivos, sim ou não? Sim, porque eles têm que ver Jesus. Se Jesus voltar amanhã, eles têm que estar vivos. E também os soldados irão ver. Então, primeiro vamos ver quem são esse grupo aqui. Quem são esses? Quem são aqueles, né, que perfuraram Jesus? Vamos ver aqui. Zacarias fala, né, mas Zacarias tem uma visão um pouco embaçada. Vamos para João. Vamos para aqui, João. Vamos ver quem são aqueles que perfuraram. João, capítulo 19, versículo 23 e 24. Versículo 23, 24. 23 diz, olha, presta atenção. Então, os soldados, tendo crucificado a Jesus, está falando da crucificação, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado. Uma parte para cada soldado, uma parte, e também sua túnica, mas a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. 24, olha eles aqui agora. Portanto, eles disseram entre si, não a rasguemos, mas lancemos a sorte sobre ela,
para ver de quem será, para que possa se cumprir a escritura que dizia: eles repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Os soldados que estavam ali com suas lanças, próximo de Jesus na cruz. Jesus estava na cruz, já estava crucificado, né? E estava ali já agonizando, né, a morte. Agora, presta atenção no versículo 31. Então, os soldados são aqueles que o traspassaram Jesus. Está falando aqui dos soldados romanos. Agora vamos para o versículo de número 31. 31, que diz: os judeus, pois, porque era a preparação para que os corpos não ficassem na cruz no dia do Shabat, porque foi aquele Shabat, um grande dia, que é dia de sábado, não poderia ficar nenhum corpo pendurado, né, os que fossem para a pena de morte na época, pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e que fossem tirados dali. Né? 32. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, e com ele fora crucificado. Os soldados romanos. 33. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, eles não quebraram as suas pernas, para que se cumprisse a profecia, que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, certo? Seria quebrado. Agora, olha o 34. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aqui, presta atenção aqui. Um dos soldados lhe perfurou com uma lança, né? Pontuda, algo que tinha ponta, um metal pontuda, e perfurou o corpo de Jesus, o lado de Jesus, e saiu água e sangue. Agora, aqui, memorize isso aqui, um dos soldados romanos, isso aqui, ano 33 do primeiro século, da primeira era cristã, ano 33, lá atrás, há 2000 anos atrás. Presta atenção aqui. Esse soldado perfurou o corpo de Jesus, e eles estavam em grupo, acredito que eram uns 4 a 6 soldados. Memorizou que foi o soldado que perfurou o corpo de Jesus? Agora, Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O texto é literal. Presta atenção. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, todo olho. E também aqueles que o perfuraram, ou seja, os soldados que lançaram sorte da vestimenta de Jesus, os soldados que estavam ali na crucificação, um dos soldados que, né, pegou uma lança e perfurou o lado de Jesus no ano 33 da primeira era cristã, do primeiro século, perfurou o corpo de Jesus, que saiu água e sangue. Foram eles aqui. E o texto diz, João diz com todas as letras, né, que esses soldados iriam ver Jesus voltar. Sim ou não? Sim. Você que é do futuro não pode negar esse texto. Você que diz que esse texto é literal, você tem que lê-lo todo. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho há de vê-lo. Ponto e acaba por aí? Não, vírgula. E também os soldados do ano 33 que perfuraram o corpo de Jesus, também diz assim, ó, aqueles que o perfuraram. Aí a pergunta é, se Apocalipse 1,7 é literal, os soldados do ano 33 que perfuraram o corpo de Jesus estão vivos, vivinhos de carne e osso, não morreram e ressuscitaram não, viu? Estão vivos sem passar pela morte até os dias de hoje. A pergunta é, onde estão esses soldados? Beleza? Aí aqui, ó, a pergunta é, onde estão aqueles soldados do ano 33 do primeiro século, perfuraram o corpo de Jesus com uma lança? Foram eles, certo?
E Jesus disse que eles iriam ver a sua volta. Está aqui o texto. O texto é claro, o texto não tem dúvidas, não tem variação de dúvidas. O texto não deixa nenhumas palavras soltas, né? Não dá para você duvidar do texto, não dá para você esquecer algo aqui, não. O texto é claro, o texto é nítido, qualquer uma pessoa pode ler, é só entender o seguinte: eis que ele vem com as nuvens, todo olho há de vê-lo, e também os soldados, aqueles é referente, essa palavra aqui, ó, aqueles é referente aos soldados do ano 33, que João disse que também eles iriam ver a segunda volta de Jesus. Ou seja, você que é do futuro e prega e ensina que Jesus vai voltar, você não pode esquecer de ler esses versículos e dizer que os soldados também iriam ver a volta de Jesus. E o texto e nem o contexto fala que eles iriam ressuscitar, né? Para poder ver o corpo de Jesus. Não diz que aqui é uma geração futura, não diz aqui que esses soldados, que Jesus iria voltar de novo, se fazer carne, ir para a cruz e aparecer outros soldados romanos no fim, né? Daqui a 50 mil anos. O texto não diz isso em lugar nenhum. O texto diz que esses soldados romanos do ano 33, que perfuraram o corpo de Jesus, o lado e saiu água e sangue, esses mesmos soldados iriam vê-lo na sua segunda volta. Beleza? Então, está aqui. João 19, 31, né, com Apocalipse. João 19, 23, 24, 30 e 34, versículo 34, com Apocalipse 1, 7, né, prova, categoricamente, nitidamente, sem dúvida nenhuma, Jesus voltou exatamente no ano 70. Aí você vai ter outra série de textos, né, que vai corroborar com esse texto aqui, com a volta de Jesus no ano 70, beleza? Só para a gente lembrar, João, olha só, João, capítulo de número 19, versículo de número 34, presta atenção. Mas um dos soldados lhe perfurou o lado com uma lança e imediatamente saiu água e sangue. Um dos soldados, eram mais de um, beleza? Então, estou lendo King James Fiel 1611, um dos soldados. Que ano era isso aqui? Quando aconteceu isso? Ano 33, do primeiro século, da primeira era cristã. Ano 33. Aí você vai aqui, não pode ser Apocalipse nos dias de hoje, porque os soldados teriam que estar vivos. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. O texto é claro, é claríssimo. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho há de vê-lo, e também aqueles que o perfuraram, e também aqueles que o perfuraram. Quem perfurou Jesus? Os soldados. Em que ano? 33. Então, é lógico, é óbvio, é claro, né? É nítido a leitura, a escritura, de que o Apocalipse ele foi escrito sem margem nenhuma de dúvida. Ele foi escrito, né, antes do ano 70, ou seja, antes da volta de Jesus no ano 70. E o sinal, a queda do tempo. Concluído? Perfeito. Primeira, deixa teu like, né? Me ajuda aí o irmão Van, teu irmão Van aqui, teu amigo, né? Aqui da Paraíba. Deixa teu like, se inscreva no canal, dá uma força. Ou seja, toda a escritura, ela prova de que Jesus voltou no ano 70. Próximo estudo, irmão Van, presta atenção aqui agora. Olha o próximo estudo como tá bacana. O Apocalipse foi escrito para o futuro distante ou futuro próximo? Futuro distante seria do ano 70, na escrita do Apocalipse, até os nossos dias ou até a 1 bilhão de anos. Ninguém sabe, eles não sabem,
quando Jesus vem, os discípulos sabiam, né? Seria iminente, foi iminente. Então, o Apocalipse, diga aí, o Apocalipse, próximo estudo, foi escrito para um futuro distante ou um futuro próximo? Irmão Van, e um futuro próximo? Futuro próximo seria escrito antes de 70 para o futuro de 70. Para a queda do templo, para a vinda de Jesus, para a consumação de todas as coisas que ocorreram no ano 70. Ou seja, tudo aquilo, toda a escatologia antes de 70 seria um futuro próximo para 70. E um futuro distante, muito distante, como quer forçosamente a escatologia do futuro, será para um ano imaginário, um ano um ano lunático, um ano que nunca vai chegar. É o futuro distante, né? Porque toda hora Jesus está voltando. Caiu uma bola de fone, caiu um prato na cozinha, Jesus está voltando. E assim eles não param de enrolar, né, os crentes nos dias de hoje. Beleza? Entendeu aqui? Aqui, ó, ele veio com agora vamos à leitura para a gente concluir. Eis que ele veio em 70 sobre as nuvens, juízo, e todo olho o viu, e também aqueles que o perfuraram. Essa é a leitura correta, abençoada, e também é uma leitura fiel às Escrituras. Deus te abençoe, deixa teu like e não perca os próximos estudos, sempre às 11h45 da manhã. Paz do Cristo eterno.